Amém. Graça e paz, igreja. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que muitas pessoas têm dúvidas e muitas vezes se perdem na caminhada. Tanto na caminhada ministerial, pessoal ou até familiar, muitas vezes até na sua caminhada de carreira profissional ou até na sua vida financeira. Onde muitas vezes nós vemos pessoas que começam bem, mas num determinado ponto parece que não dão conta mais e começam a bater pino. E aí sempre surge aquelas ideias maravilhosas, aqueles atalhos, aquelas alternativas que parece que vai mudar a tua história, mas depois vão te tirar da rota. É verdade, não é? Quem já passou por isso? Né? Que você não, agora achei a galinha dos ovos de ouro. Agora achei o jeito certo de fazer as coisas funcionarem. Na verdade, quem pensa assim, está sendo reativo às circunstâncias da terra. E uma coisa que nós precisamos nos atentar é que as circunstâncias terrenas, elas geralmente, diga geralmente, não são favoráveis a nós. Por exemplo, quem casa sempre acha que vai dar tudo certo, mas as circunstâncias reais mostram que nem tudo é flores. Quem vai trabalhar sempre acha que vai ganhar o suficiente, ou quem está começando uma carreira, acha que vai ganhar o suficiente para ficar rico, acha que vai ganhar o suficiente para fazer grandes coisas, ter grandes patrimônios, mas nem sempre as coisas são assim, é verdade, não é? As circunstâncias são desfavoráveis. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um tempo que, em termos de mercado, todo mundo que entende um pouco de economia sabe que as circunstâncias estão extremamente desfavoráveis. Ainda que você seja inteligente, ainda que você tenha talentos, que você tenha um bom negócio, um bom isso, bom aquilo, mas as circunstâncias terrenas estão desfavoráveis. Quem tem família acha que nunca vai ter problema com filhos. Pastor, meu sonho é ter um filho ou uma filha. Mas aí quando eles crescem, eles vão descobrir que ter filhos é um desafio nessa terra e que vão surgir circunstâncias não favoráveis. Quem inicia uma célula, quem inicia uma liderança, acha que vai ganhar o mundo, do dia para a noite. Mas a verdade não é essa. Muitas vezes acaba comendo o pão que o diabo amassou, para fazer a coisa funcionar. É assim ou não é? Estou parafraseando, ninguém vai comer o pão que o diabo amassou, porque ele não amassa pão, né? Porque amassa pão é padeiro. Mas é só para ilustrar, né? Para vocês me entenderem. Então, as circunstâncias, muitas vezes não são favoráveis. E aí entra o posicionamento que o Flávio falou. Imagina como eu vou cumprir princípio quando a circunstância está batendo contra. Como eu vou me manter santo quando o pecado está esfregando na minha cara uma coisa que a minha carne está clamando. Como eu vou me manter santo dizendo não para algo que muitas vezes o meu corpo está pedindo? É que nem você quando está assim muito acima do peso e alguém te traz uma lasanha novinha. Como é que você vai dizer não para a lasanha? Seu médico disse que você vai morrer. Aí você olha aquela lasanha e diz assim, mas a morte pode esperar mais um pouco. Vou detonar. Ou você está diabético, alguém te traz uma banana split. Eu sou do tempo da banana split. Isso é antigo, gente, nem existe mais. Mas vocês riram porque vocês conhecem, vocês também são velhos. Então, você está lá assim, ó, na sua fé, tentando assim, eu preciso melhorar. Cantando a música, me ajuda a melhorar. E aí vem o irmão com a prova.
As circunstâncias, elas batem contra. Por isso que quem espera que haja um mundo ideal para cumprir o seu propósito está equivocado. Você já passou por isso? Não. O dia que você resolveu jejuar, a sua família decidiu fazer churrasco. Aí você está lá jejuando no quarto e aquela costela está lá assando 12 horas. E parece que o diabo manda o cheirinho da costela, passa pelas paredes, atravessa a parede, atravessa tudo e vai lá dentro do teu quarto lá. Atravessa até tua Bíblia e chega nas tuas narinas. E aí você pensa assim, hoje que eu decidi me consagrar a jejuar, não é que os infelizes resolveram assar a carne. Então as circunstâncias, geralmente, elas batem contra. Mas, o que vai nos manter no propósito é justamente um posicionamento. Aonde nós vamos nos manter dentro de um propósito. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Quem governa as nossas vidas? O propósito para o qual nós fomos chamados. Por exemplo, se você trabalha, você não deveria trabalhar por dinheiro. Quem trabalha por dinheiro não prospera. Você deveria trabalhar para manifestar um propósito na terra. E através desse serviço que você presta, através disso que você faz, você vai ser abençoado. O dinheiro seria o resultado de uma boa entrega. Faz sentido isso? O dinheiro seria o resultado. Então, se você é um líder, por exemplo, de célula, e você está cumprindo seu propósito lá, acompanhando vidas, e de repente aquelas pessoas vão embora, aqueles que você gerou, que você ganhou, vão embora, você fica menos líder por isso? Não. Continue, você está simplesmente cumprindo o propósito. Agora, circunstâncias, muitas vezes, derrubam pessoas. O diabo é mestre em criar situações e circunstâncias que te tiram do propósito. Eu quero ler um texto com vocês em 1 Samuel 13, versículo 8, para embasar essa mensagem de hoje. Isso aí. Esperou Samuel 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, e Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus, inimigos, já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, diga isso, forçado pelas circunstâncias, novamente, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então nós vemos aqui que este homem deveria ter esperado o profeta, mas ele estava naquela situação, numa circunstância adversa. Os filisteus já criando posição, o profeta não estava ali, e o povo estava ali, se dissipando, se desorganizando, e aí ele olhou e pensou assim, olha, já era para o profeta estar aqui, mas ele não chegou ainda. Já era para o profeta ter chegado a Gilgal, mas ele não chegou ainda. As coisas estão
ficando feias aqui, né? Então, quem sabe eu dou meu jeitinho. Será que Saul era brasileiro? Porque ele deu o jeitinho brasileiro, né? Ele pensou assim, ó, não tem profeta, mas não tem problema. Eu vou fazer o que o profeta faria, mesmo que isso não seja princípio do Senhor, mesmo que isso não seja mandamento do Senhor. E ele foi e se apressou em sacrificar. Qual é o resultado de quem se apressa em fazer sacrifícios que Deus não mandou? Qual é o resultado? Saul teria o seu reino confirmado naquele dia. Porém, naquele dia, ele perdeu o seu reino. Aquele dia comprometeu o propósito que havia sobre a vida de Saul. Saul não foi um bom rei, ok? Todo mundo sabe disso. Mas quando o povo pediu um rei, Israel pediu um rei, e Samuel foi orientado por Deus a ungir um rei, o rei escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel foi Saul. Isso é inquestionável. Então Deus deu uma oportunidade a Saul. Deus colocou ali um propósito sobre a vida de Saul, que naquele dia foi comprometido, porque ele se moveu por circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa, cada vez que você se move por circunstâncias, sem ouvir a voz do Senhor, ou quebrando princípios da palavra, você está maculando o seu propósito. Você está fazendo algo que te afasta de cumprir aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Sabe que tem muitas pessoas hoje que abandonam o seu propósito, porque exatamente isso, passam por isso, são forçadas pelas circunstâncias. Só que eu quero te dizer uma coisa, as circunstâncias, ainda que adversas, elas nunca deveriam ser maiores que o nosso propósito sobre a terra. Qual é o teu propósito? Teu propósito é ser um líder? Teu propósito é formar uma família? Teu propósito é ser mãe? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Teu propósito é ser uma autoridade terrena? Qual é o teu propósito sobre a terra? O que o Senhor colocou sobre a tua vida? O diabo sempre vai criar circunstâncias para impedir o teu crescimento e o cumprimento do propósito dele sobre a sua vida. Então, Saul perdeu o reinado dele porque cedeu à pressão terrena. Ele cedeu à pressão externa. Ele cedeu também ao medo da rejeição e à impaciência, né? Pensa ali, tem gente que se preocupa demais com o que os outros pensam, mas não se preocupa com o que Deus está pensando. Tem gente que se preocupa demais com aquilo que é falado, inclusive na internet, mas não se preocupa em ouvir o que Deus está falando. O dia que você crescer, meu irmão, com todo carinho, põe amor nas minhas palavras, você vai se importar menos com aquilo que os outros falam, e vai se importar mais com o que Deus está falando. Amém? Quem está cumprindo o propósito não está preocupado com a aceitação terrena, não está preocupado com a popularidade, não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado em focar a sua vida, em fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Agora, Jesus, por outro lado, também é um homem que veio a essa terra para cumprir o propósito, mas ele nunca cedeu à pressão, por exemplo, da multidão. Ele permaneceu firme, fiel ao propósito. Então, o que tem governado as suas decisões? Propósito ou circunstâncias? O que tem definido as tuas decisões? O que te governa hoje? Se você está firme no propósito, você não se move quando a circunstância é contrária. Quando os ventos não são favoráveis, você continua porque você tem uma convicção no teu coração do propósito. Então, Saul é um exemplo desse rei, deste homem que foi governado por pressões externas. Uma pressão que ele teve, por exemplo, foi da multidão.
né? Foi a multidão estava se dissipando. Tem gente que se preocupa demais com a multidão. Jesus nunca se preocupou com a multidão. Jesus, ele olhava para a multidão com compaixão, e ele dizia, olha, são como ovelhas sem pastores. Orai para que o Senhor da Senhora envie mais trabalhadores. Mas Jesus nunca saiu do propósito para ser governado pela multidão, ou seduzido pela multidão. Quer ver um fato curioso? Todas as sextas-feiras, na época de Jesus, um detalhe teológico aqui, histórico, né? Todas as sextas-feiras, naquela época, os romanos crucificavam ladrões, crucificavam bandidos. Então e eles crucificavam para fora das portas da cidade antiga de Jerusalém. Então você imagina Jesus passando ali na sexta-feira, ele olhava aqueles homens no madeiro e pensava assim, um dia vai ser eu ali. O que será que ele pensava? Talvez ele pudesse pensar o seguinte, olha, eu tenho poder para tirar aqueles caras dali hoje. Mas ele não fez. Por quê? Porque não era o propósito dele tirar ninguém da cruz, mas era ele ir voluntariamente para a cruz. A gente não vai salvar todo mundo. A gente não vai conseguir dar conta de todas as demandas do planeta. Mas só tem uma que você tem que dar. É o propósito que ele colocou na tua vida. Amém? E se você quiser crescer nisso, todo dia de manhã tem um devocional. Comece seu dia com um propósito. É o nome do nosso devocional de manhã lá. Tem um bannerzinho. Comece o seu dia com um propósito. É justamente por isso. Para que a gente não perca o propósito. A gente não perca o propósito. E é justamente porque a gente está fazendo isso. Para te ajudar a manter o propósito. Porque se você se desviar do propósito, meu irmão, o resto, tudo aquilo que você achou que seria o que você era, pode ser também destituído. Então, o que Saul viu? Vamos lá, qual é o cenário aqui? O que Saul viu? Primeiro, ele viu o povo se dispersando. Depois ele viu Samuel, o profeta, demorando. E os filisteus, os inimigos, se aproximando. Então, pensa nessa cena. O profeta não chegou, o povo está disperso e os inimigos já estão batendo na porta. Olha que pressão. Pressão das circunstâncias. Isso é o que ele estava vendo. Mas agora, o que Samuel estava sentindo naquele momento? Né? Ele estava sentindo que, se o povo se dispersasse, ele perderia a sua posição de rei. Né? Ou se ele fosse derrotado pelos inimigos, ele perderia a posição dele. Tem gente que se move por circunstâncias para não perder posição. Olha que coisa interessante. Você está agarrado na sua posição ou no seu propósito? Saul também sentiu impaciência com o tempo de Deus. Tem pessoas que não aguentam esperar o tempo de Deus. E aí mete o pé pelas mãos. Puxa vida, o profeta não chegou ainda. A resposta não chegou ainda. A bênção não chegou ainda, eu vou perder a guerra. Se a bênção não chegou ainda, continue orando, esperando. Amém? Que Deus pode demorar, mas não vai. Pode até tardar, mas não vai deixar de vir. Não vai falhar. E Saul também sentiu a necessidade de resolver as coisas do jeito dele. Quantas vezes você já sentiu a necessidade de resolver as coisas do seu jeito? Ah, quer saber de uma coisa? Já orei. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu me dedico, parece que as coisas pioram. Quer saber? Vou dar meu jeito aqui, vou dar meus pulos. Quando você entra por esse caminho, você está se apressando em cometer erros. E muitas vezes comprometer a essência de Deus da tua vida. O que Saul faz então diante de tudo isso? Primeiro, ele toma um papel que não era dele. Ele usurpou a função do profeta, que não lhe cabia.
foi lá e fez sacrifício. Depois, ele fez um sacrifício sem ter autoridade, ou seja, a função não era dele, o princípio não era esse, o mandamento não era esse, e ele usurpou de uma autoridade que não lhe pertencia. Ele podia ser rei, mas ele não tinha autoridade no mundo espiritual. Ele tinha autoridade na terra, mas no mundo espiritual ele não tinha autoridade. E ele justamente perdeu então o seu propósito, porque cedeu à pressão das circunstâncias. Então presta atenção aqui, uma frase que eu quero te deixar. Se deixamos as circunstâncias governar, podemos sacrificar o propósito no altar da impaciência e do medo. Vou falar novamente. Se você deixar as circunstâncias governar, você pode sacrificar o seu propósito no altar da impaciência e do medo. Medo de perder posição, medo de perder a opinião do povo, medo de perder alguma coisa, sem paciência para aguardar a bênção, a resposta que vem do Senhor. Então, o primeiro personagem que nós estamos abordando aqui é o próprio Saul, que é o cara que se movia por circunstâncias e não por propósito. Isso lhe custou muito caro. Mas eu quero abordar um segundo personagem aqui, que é a própria multidão. Gente, quem vive de audiência, quem vive pela opinião da multidão, perde o propósito nessa terra. Deus não te chamou para ser popular na terra. Se você for, tudo bem. Deus não te chamou para ser famoso, mas se você for, não há problema. Para Abraão, Deus falou: engrandecerei o teu nome. Uma coisa é quando Deus faz, outra coisa é quando a gente corre atrás disso. Porque você pode ter um nome grande, porque Deus fez. Mas se você estiver preocupado em manter o seu nome grande, trabalhando com a opinião alheia, com a aprovação, né? Como os políticos fazem a medição da aprovação, né? Do governo tal, governo XYZ. Como está a popularidade? Deus não nos chamou para isso. Tenha consciência. Então, quem é governado pela multidão, pela audiência, pela opinião dos outros, perde o propósito. Quer ver uma coisa escandalosa, gente? Vamos ler em Mateus 27, 20. Olha só que coisa terrível. Olha como é que a multidão reage. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Se você se move pela opinião da multidão, eu vou te dizer que a multidão, na hora H, ela escolhe Barrabás. E ela crucifica o Cristo. Então, a multidão, quem se seduz por isso, vai entender isso. A multidão, ela muda de opinião rapidamente. No domingo, era hosana nas alturas, seja bendito o Filho de Deus, né? E Jesus entra com um jumentinho em Jerusalém. Na sexta-feira é crucifica-o, crucifica-o. A multidão é assim. Por isso que quem depende da audiência, se você está na internet querendo ter visibilidade para cativar a opinião do povo, você está perdendo tempo. Esteja lá sim para cumprir um propósito, amém. Vá para lá, cumpra o seu propósito. Manifeste aquilo que você é, a sua identidade. Agora, se você está lá para ganhar like somente, ou ser famoso, saia disso, porque quem vive da multidão vai se arrebentar. Então, queridos, Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas Pilatos também se deixou governar pela opinião da multidão. Infelizmente, políticos agem assim, né?
A pressão popular. A pressão popular. Você não foi chamado para agir assim. Você foi chamado para cumprir propósito. E o medo da rejeição de uma multidão faz que muitas pessoas negociem valores e acabam até comprometendo a sua identidade por causa da opinião pública. Não deixa isso te governar, meu irmão. E eu quero que você anote no coração uma outra fala que eu vou trazer aqui agora. Se você vive pelo aplauso da multidão, morrerá pelo desprezo dela. Não se engane. Você que está nas redes sociais, não se engane. Se você vive pelo aplauso da multidão, morrerá pelo desprezo dela, que vai ser insuportável quando ele chegar. Eu estava conversando com o Neto ali sobre uma pessoa famosa, ali embaixo. Vejo tantos na mídia hoje, tantos homens ou mulheres de Deus que já foram uma expressão na nossa nação. E hoje estão batendo boca na internet porque, na verdade, a sua popularidade já não alcança mais o que alcançava antes. E aí querem criar factoides para justamente quererem chamar atenção e alcançar o endosso da multidão. Deus não nos chamou para isso. Por isso, eu respeito quem prega o evangelho, mas abomino quem vai para a internet fazer outra, lavar roupa suja e fazer um monte de baboseira. Abomino. Isso não tem serventia nenhuma para o reino de Deus. Isso não tem valor nenhum. Se você tem algo para comunicar ao reino, comunique. Mas seja humilde, porque talvez a tua vida, ela possa ter até uma influência grande por um tempo e depois não ter mais. E está tudo certo. É assim que funciona. Deus chama pessoas assim para que ninguém se enalteça. Para que ninguém se vanglorie. Então, se você está sendo útil para o Senhor, dê glória a Deus. Se no momento Deus disse assim, agora você vai ficar na gaveta um tempo, dê glória a Deus. Se você está na gaveta e não foi útil ainda, dê glória a Deus e peça misericórdia. Amém? Tá bom? Mas deixa que Ele faça em você e através de você. Não tente fazer algo que Ele não mandou te fazer. Amém? Agora, um terceiro personagem dessa minha pregação é o próprio Jesus. Que é a maior influência que nós temos, mas esse homem nunca se seduziu pela multidão. Ele sempre foi governado pelo propósito. Então, Lucas 4,42 diz o seguinte, abre aí. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões, diga multidões, o procuravam. Deixa eu te falar. E foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então, eles queriam que Jesus não saísse dali, que Jesus não fosse adiante no propósito dele, porque eles queriam que ele ficasse ali. Não, agora nós temos aqui o Messias, o Salvador, que cura todo mundo, fica aqui com a gente, Jesus. Não, mas eu tenho mais gente, eu tenho mais lugares, não, fica aqui com a gente. Olha que interessante, eu me lembro da história de Filipe e o etíope, e Filipe estava vivendo um grande avivamento, e o Espírito Santo fala para ele assim, ó, vai agora, sai daí, e o Espírito Santo levou ele a encontrar um homem, um etíope, numa carruagem, para que ele estivesse pregando o evangelho para uma pessoa. Às vezes a gente está no meio do avivamento e Deus nos leva para um lugar para pregar para uma pessoa. Uma só. Semana passada nós fomos a Palmares e lá uma pessoa recebeu Jesus. Você está vendo aqui um grande abraço, né? Uma irmã recebeu Jesus. Fizemos a oração de confissão. Já valeu a nossa ida até Palmares do Sul. Amém? Deus levou lá para ganhar uma vida. Glória a Deus por isso. Então, queridos, quem está sendo governado pela multidão não se move no propósito. E também não consegue
entender o que o Espírito Santo está falando. Porque, afinal de contas, como vou perder a minha audiência? Como vou perder a minha popularidade? Em João 6,15, ali depois da multiplicação dos pães e dos peixes, olha o que aconteceu. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Lembra disso? Olha o que acontece. 6,15 de João. Sabendo, pois, que Jesus estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, a multidão veio atrás dele, e assim, vamos proclamar Jesus rei, um rei político que vai governar Israel. Isso que a multidão queria. Só que Jesus faz, beleza, já cumpri minha missão, já ensinei, já multipliquei o pão e peixe, agora vazei. Porque assim, não é o meu propósito se tornar um rei político de Israel. O meu propósito é ser o rei de um reino que não vai ter fim, que não tem a ver com a política terrena, mas tem a ver com o mundo espiritual. Então, se o cara se move pela multidão, ele na hora pensa assim, olha, chegou a minha vez de reinar, agora é comigo. Só que Jesus tinha clareza de propósito. Isso que eu quero te dizer, você precisa ter clareza de propósito. Senão, qualquer propósito serve para a tua vida, qualquer coisa serve. Mateus 16, 23, Jesus tem bastante coisa para falar, né? Mateus 16, 23, diz assim, ó. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, Pedro disse assim, ó, Jesus está falando, ó, eu vou ter que ir para a cruz, agora está chegada a hora. E Pedro diz, jamais, não deixe que faça isso contigo, jamais vão te tocar. E Jesus olha para ele e diz assim, ó, Pedro, arreda Satanás. Tu não cogita das coisas do alto, tu cogita das coisas da terra, dos homens. Às vezes a multidão vai te dar conselhos que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Às vezes a multidão vai te dar conselhos, até mesmo as pessoas da tua família. E aqui nós estamos falando de Pedro, um cara que era um apóstolo, que caminhava com ele. Mas Jesus era tão focado no propósito que ele sabia que não seria alguém que chegasse assim do nada, para dar uma palavrinha qualquer assim, ai, coitadinho do Jesus que vai para a cruz. Esse cara, por mais que andasse com ele, não tinha entendido o propósito, que a cruz era necessária. E ele diz, jamais vão fazer isso contigo. Tanto é que quando Jesus foi preso, ele foi lá e puxou a espada. E Jesus fala, ó, aqueles que vivem pela espada também morrerão pela espada. Guarda a tua espada, embainha a tua espada. Tu não está entendendo ainda, Pedro. Tu não está entendendo. Tu ainda está preocupado com as coisas da terra, mas tu não compreendeu o propósito. E Lucas 23, 23 fala, mas eles estavam com grandes gritos pedindo que Jesus fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou-lhe aquele que estava encarcerado, Barrabás, né? Por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-os à vontade deles. Deixa eu te dizer, Jesus sabia que ia ser muito difícil passar pela cruz. Mas Jesus em nenhum momento titubeou, porque ele assim, ainda que eu tenha que passar por tudo isso, eu estou aqui para cumprir esse propósito. Jesus tinha foco no propósito. Quantas vezes as circunstâncias estão te tirando do propósito? Mas hoje você vai voltar para o propósito, em nome de Jesus. Essa palavra é para você em nome de Jesus. Jesus nunca deixou que as circunstâncias definissem ao seu propósito. Mas como permanecer então, pastor, fiel ao propósito? Pergunte para o seu irmão, como nós podemos permanecer fiéis ao propósito? Pergunta para ele aí. Primeiro ponto, busca a direção de Deus. Não saia fazendo, busque a direção de Deus antes de agir. Lá em Josué, não vou ler, gente, para nós ganhar tempo. Quando os gibeonitas colocaram pão bolorento na bolsa, colocaram ali vestes esfarrapadas, enganaram Josué, dizendo, nós viemos de muito longe, era mentira, era o povo do lado que estava com medo, que Israel destruísse com eles. Depois do que eles fizeram em Jericó, aqueles povos daí ficaram com medo, mas eles enganaram, eles tinham um estratagema, eles tinham uma estratégia.
E aí eles chegaram. Josué, nos dá cobertura. Nós queremos fazer uma aliança contigo. E a Bíblia fala que eles, Josué, não ouviu o Senhor e fez uma aliança sem ouvir o Senhor. Gente, fazer uma aliança sem ouvir o Senhor, depois você tem que dar conta dessa aliança. Isso é muito sério. Então, em toda decisão que uma pessoa que cumpre propósito, ela vai aos pés da cruz, ela vai aos pés do Senhor e pergunta: Senhor, faço ou não faço essa aliança? Tomo essa decisão ou não tomo? Faço algo ou não faço? Porque se você fizer debaixo de intelecto humano, por isso que a palavra diz, em Coríntios 1:26, veja no vosso chamado. Vocês não foram chamados por serem sábios segundo a carne. Não é a tua sabedoria humana. E cada vez que você se move na sabedoria humana, na sabedoria terrena, você está ignorando que pode ter algo a mais que o Senhor está falando e você não está ouvindo. Josué já tinha derrotado Jericó. Que grande feito. Mas agora aqui ele cai num erro básico. Ele resolve fazer uma aliança sem consultar o Senhor. Tomaram a provisão e não pediram conselho ao Senhor. Primeiro ponto, então, busque sempre uma orientação do céu. Não se mova sem ter um direcionamento claro. Não é assim, não concordo. Vazei. Ore, busque ao Senhor, Deus tem os seus propósitos. E muitas vezes pessoas que fazem esse tipo de coisa são justamente aquelas que não querem se sujeitar. Busque ao Senhor com verdade. Amém? Segundo ponto para você se manter fiel ao propósito. Não negocie princípios por conveniências. Não negocie princípios por conveniências. Vou ler esse, tá? Isaías 30, versículo 1 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Então o profeta aqui está exortando um povo que estava preocupado em conseguir garantias terrenas, mas eram rebeldes porque eles não consultavam o Senhor. Eles achavam que tinham que fazer e ir lá e faziam. E o profeta adverte aqui: vocês são rebeldes, porque vocês não consultam o Senhor, e vocês descem ao Egito, procurando guarida, procurando abrigo, à sombra do Egito, como se vocês não tivessem um Deus. Queridos, você vai continuar agindo como se você não tivesse um Senhor na tua vida? Você vai continuar agindo como se você não tivesse um Deus, um Senhor sobre a sua vida? E eu estou falando para pessoas que já declararam: olha, a minha vida é do Senhor Jesus, a partir de agora vem morar em mim, o Espírito Santo está em mim, né? Desci as águas do batismo e declaro que tu és o meu Senhor. Ok, tu declara que Ele é teu Senhor. Aí eu vou pegar um gancho na palavra do Flávio. Qual o teu posicionamento diante disso? Ele é teu Senhor só para a salvação, para a vida eterna, ou Ele é teu Senhor para decidir coisas amanhã de manhã, hoje ainda? Ou a tua vontade te governa ainda? Tem gente que diz que Deus é o Senhor, mas na verdade quem governa a sua vida é as circunstâncias e a própria vontade. Um terceiro conselho para você: espere o tempo certo. Mesmo que tudo pareça difícil, espere. As coisas não são no nosso tempo. Espere, aguarde. Gente, tem coisas que eu estou esperando há 15 anos, 20 anos e não aconteceu ainda. Amém. Continue esperando e crendo. Deus faz a gente passar por isso, para que a gente confirme a nossa fé, para que a gente confirme que estamos realmente com nossos olhos nele. Ele faz isso. Mas a palavra diz em Abacuque 2, versículo 3, o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Muitas vezes o tempo que nós queremos não é o tempo determinado do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, aguarde o tempo determinado.
Não saia precipitadamente, mas se apressa para o fim e não falhará. Então a visão irá se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, preste atenção, se tardar, espera-o. Se demorar, espera. Por quê? Certamente virá e não se tardará. Então não chegou o tempo, não adianta espernear. Se não chegou o tempo, não adianta espernear. Toda conquista, toda promessa passa pela prova do tempo. Não são automáticas, onde Deus vai tratar a nossa fé e a nossa maturidade espiritual. Se tardar, fique tranquilo, vai acontecer. Se Deus prometeu, se Ele falou, vai acontecer. E aí eu já entro no ponto 4, que é: confie naquilo que Deus falou e não no que os outros dizem. Alguns estão dizendo, mas não vai dar certo. Olha aí, já era para ter acontecido. Não vai dar certo porque já era para ter casado. Já era para ter rompido. Já era para ter melhorado. Mas você está aguardando o tempo dele. Já era por quê? Porque você está com muita vontade, porque as circunstâncias estão insuportáveis, ou porque, na verdade, não é o tempo determinado dele. Aliás, quem se precipita, eu vou ler isso depois, acaba atrasando o tempo. A nossa postura diante do nosso tempo de espera vai determinar se a coisa vai vir mais rápido ou vai demorar. Mas o tempo determinado não é o tempo cronológico. Aquela promessa vai acontecer só no ano 2027. Não, não é isso. Não é o tempo cronológico, é o kairos. A pessoa está pronta ou não está pronta. Se você permitir que Deus trabalhe na tua vida, esse tempo pode ser abreviado. Porque você está pronto para receber aquilo que Deus tem para ti. Você confiou nele, não saiu do propósito, não atrapalhou o propósito, seguiu firme em frente e o tempo é confirmado. Olha, esse filho, essa filha já está pronto para receber a promessa de Deus na sua vida. Agora, quando nós começamos a fazer o que Saul fez, começamos a dar o jeito brasileiro, nós estamos estragando o tempo. Nós estamos atrasando o kairos de Deus sobre nós. O tempo do cumprimento, o tempo determinado. Eu gosto de ler esse texto, Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quem se precipita como Saul, peca, e quando peca, perde o propósito. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então presta atenção nisso. A estupidez do homem acaba estragando o caminho de cumprimento das promessas. Mas é contra Deus que o homem fica bravo depois. Deus não ouve a minha oração. Deus não manda o milagre que eu quero. Deus não cumpre a promessa. E o coração se ira até mesmo contra Deus. É o que a palavra está dizendo. Agora deixa eu te dizer. Adianta se irar contra Deus? Vai mudar alguma coisa? Não. Não adianta. Por isso não coloque o sol sobre a sua ira. Se você ficou irado até mesmo com Deus, vá se consertar com Ele. Se tem uma ira que eu te autorizo aqui, em nome de Jesus, até na sua vida, é a ira da mudança. Mude agora. Amém? Dê um basta. Dê um basta para esse comportamento nocivo que atrasa o projeto de Deus na tua vida. Dê um basta para esse comportamento que muitas vezes atrasa o plano de Deus na tua vida. O povo foi para o deserto para ficar 40 dias, ficou 40 anos. Por quê? Porque era murmurador e rebelde. Quem fica murmurando e rebelado no coração, irado com Deus, vai ficar no deserto 40, 400, quantos anos for necessário. Entendeu? Então é assim. A pressa, agir sem refletir, a impulsividade te leva ao erro. E o erro é pecado. E por fim, eu quero te dizer que saiba que a pressão virá. Mas o seu posicionamento, a sua firmeza, vai definir o teu destino. Amém, queridos?
O seu posicionamento vai definir o destino, né? Lá, quando Samuel repreendeu Saul, ele disse assim, ó, Deus já está preparando um cara lá, que é um homem segundo o coração de Deus, um cara que vai fazer certo, um cara que não é você, que está aí apressado, cometendo erro, se movendo pela pressão da circunstância. Não, um cara que vai se mover por princípio, um cara que é segundo o coração de Deus. Ó, Deus já está preparando esse cara. Então, a pressão virá, mas o teu posicionamento, a tua firmeza vai definir até onde você vai chegar. Quantas vezes você avançou e depois deu uma derrapada e voltou para estaca zero ou talvez -1, -2? Tem gente que é assim. Porque às vezes faz umas bobagens tão grandes que não fica nem no ponto de partida, fica atrás do ponto de partida. Aí tem que trabalhar muito para chegar no ponto zero. É ou não é? Então deixa eu te falar, meu irmão. Presta atenção nisso. Essa palavra de hoje pode mudar a tua história. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está falando à igreja. Essa palavra de hoje pode mudar a tua história. Pare de se mover pela pressão das circunstâncias. Assuma o seu propósito e manifeste ele sobre a terra. Deus vai te usar poderosamente. No seu trabalho, na sua finança, na sua casa, no seu casamento, seja lá onde for, no ministério, na igreja, na família, seja lá onde for, manifeste aquilo que Deus já colocou na tua vida. Se você recebe, diga, eu recebo, em nome de Jesus. Então Saul sacrificou no altar que não lhe pertencia e perdeu o seu reinado. A multidão sacrificou Jesus porque foi manipulada, e a multidão era instável, e é até hoje assim. Também Jesus sacrificou a sua própria vida, mas permaneceu no propósito. E a pergunta que eu quero deixar aqui, feche seus olhos agora, assim como você está. Você está disposto mesmo a esperar que o Senhor faça? Você está disposto a confiar e ser guiado pelo Espírito Santo? Ou você será governado pelas pressões da vida? Eu sei que não é fácil vencer essas pressões, mas até mesmo nessas pressões é onde o Espírito Santo quer te dar orientações para você vencê-las e te levar para o próximo nível. Se você tem sido influenciado pela opinião dos outros, hoje, ou pela pressão das circunstâncias, hoje é o dia de você decidir permanecer firme no propósito. Hoje é o dia. Hoje Deus te dá essa oportunidade. Aliás, essa palavra não veio porque não havia uma oportunidade. Pelo contrário, se você crê que é o Senhor que está falando nesse altar, essa palavra é para ti hoje. Recobrar o teu propósito na tua vida. Não sacrifique o seu chamado, a sua vida, no altar da pressa, da aceitação. Quantas coisas você faz para ser aceito? Ou até do medo. Quantas precipitações você faz porque tem medo? Tem medo dos clientes, tem medo do chefe, tem medo do mercado, tem medo da equipe, tem medo da opinião dos outros. Eu quero te desafiar agora a orar, para que o Espírito Santo te ajude a fortalecer a sua fé. Que também Ele possa te dar paciência e te dirigir na orientação certa.